sábado, né, o sol, temperatura amena, que todos sejam muito bem-vindos a essa casa, sempre. Nos trabalhos de hoje nós vamos começar com uma prece, com a leitura, uma prece e depois a doutrinária. Eu peço a todos que, se alguém ainda não desligou seus celulares, ainda tem um tempinho, porque parece que os celulares eles teimam em tocar justamente quando a gente precisa se concentrar, tá? Então fiquem à vontade e aproveitem a tarde de hoje, elevem os pensamentos para receber tudo de melhor que essa casa pode nos dar. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma leitura agora do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais, rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, respirar lenta e profundamente, deixando do lado de fora todos os nossos problemas. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, e que nós possamos, juntamente com a equipe espiritual desta casa, em especial o Dr. Olavo Del Greco, fazer um trabalho bonito nesta tarde linda, auxiliando a todos aqueles irmãos que aqui se fazem presente, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos receber o atendimento, o auxílio necessário e merecido. E que no momento que nós sairmos daqui, nós tenhamos a certeza de que nós estamos saindo muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos receber o Luiz. Fica à vontade, a casa é tua. E que seja uma tarde proveitosa para todos nós, que a espiritualidade de luz intua nas tuas palavras. Obrigado.
Boa tarde. Imensa alegria estar aqui na tarde de hoje para falar do Evangelho, para falar das mensagens de Jesus. Eu fiquei devendo aqui para casa, para o Carlos, até ontem à noite o tema da doutrinária de hoje. Aí ontem à noite eu decidi que veio a intenção, eu digo, vou falar sobre a parábola, sobre a passagem do bom samaritano. E aí não há como falar desse episódio, dessa passagem, sem mencionar o tema da caridade. Porque tudo que passa nessa passagem, nessa parábola, está intimamente relacionada aos aspectos da caridade. Nós, nos dias de hoje, desde que o Cristo passou pela existência física entre nós somos agraciados com os seus ensinamentos, e os principais deles deixados por parábolas, como a parábola do bom samaritano. E nos surpreende, ao analisarmos cada uma delas, o seu caráter atemporal. Atemporal no sentido de que há 2000 anos ela tinha um significado, hoje ela ainda tem um significado e ele não perde sentido com todas as transformações, não perdeu sentido passando por todas as guerras, em todos os povos, cruzando o oceano, em todas as eras da tecnologia, do trabalho, da informação, ela ainda se mantém. E aí, quando nós tentamos entender por que até hoje ela se mantém, as parábolas elas se mantêm vivas e válidas para a nossa jornada, nós chegamos a um entendimento de que as parábolas elas assim são porque Jesus, quando dizia isso, ele trazia exemplo. Assim como a sua vida foi um exemplo, as parábolas elas são exemplo. Então tudo da nossa jornada, na nossa vida, na prática do cristianismo, na prática dos ensinamentos do Cristo, nós precisamos ser exemplo. Exemplo porque, independente daquilo que nós somos enquanto classe social, enquanto função na sociedade, enquanto papel dentro da família, nós, por momentos, seguimos exemplo e outras tantas vezes nós somos o exemplo para quem vem atrás de nós. Quando nós vamos estudar esta parábola, a parábola do bom samaritano, nós precisamos inicialmente entender o seu conceito, o seu contexto, na real. E essa parábola ela se passa quando Jesus vai a Jerusalém. Ele sai com seus discípulos e faz todo o seu caminho até Jerusalém, caminho planejado para passar a última Páscoa, momento que nós acabamos de viver. Ele sai da Galiléia e vai até Jerusalém. E nesse caminho, Jesus decide passar pela Samaria, pela terra dos samaritanos. Essa terra, esse caminho, era o caminho mais curto, porém era o caminho mais hostil, digamos assim, porque os samaritanos estavam em desacordo com aquilo que o judaísmo pregava naquele tempo. Eles entendiam que, enfim, tinham a sua própria interpretação da lei, enfim, os seus costumes estavam em desacordo com aquilo que pregavam os judeus de então. Por isso, nesta caminhada, nesta jornada,
que Cristo e seus discípulos fizeram da Galileia até Jerusalém, ao passar pela Samaria, eles acabaram não recebendo aquilo que é tão importante para um viajor, que é o auxílio, que era aquilo que era tradicional na época, receber hospedagem, receber água, alimento. Isso era algo, era a lei da coletividade então. Esse trajeto que Jesus e os discípulos percorreram, eu fui buscar, coloquei no Maps agora, e dá em torno de 230, 250 quilômetros. Então, é um percurso, provavelmente levaram-se dias para se fazer isso, e eles, nesse meio tempo aí, não receberam suporte. Chegando em Jerusalém, os discípulos estavam indignados com o tratamento que receberam dos samaritanos, ou o não tratamento, que foi simplesmente foram assim deixados de lado. Chegando lá em Jerusalém, então Jesus começa a fazer suas pregações. E esta pregação, nesse momento, Jesus ele era assistido. Então ele falava para o público, e dentre este público estavam alguns doutores da lei, que eram os pregadores da lei, das leis mosaicas, eram os estudiosos da lei, então estavam ali a assistir Jesus. Dentro da doutrina espírita, assim organizada por Kardec e pelo Espírito de Verdade, essa parábola do bom samaritano, ela está contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata do tema da caridade, cujo título do capítulo é Fora da Caridade não há salvação. E então, nesse capítulo ele é aberto com a narrativa daquilo que foi a pregação que Cristo fez lá em Jerusalém, pregação essa que foi ouvida por um doutor da lei, que passou a questionar Jesus. E ao questionar Jesus, enfim, nesse diálogo com o doutor da lei, para trazer um exemplo ao doutor da lei, ele então cria e narra aquilo que nós conhecemos hoje como a parábola aqui do bom samaritano. Então, nesse sentido aqui, eu vou ler para vocês aqui do Evangelho segundo o Espiritismo essas duas passagens, porque aí a partir disso nós vamos estar contextualizando e tentando buscar os significados e os entendimentos para a nossa vida que foram deixados a partir dessas mensagens. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, isso é o que Jesus dizia então lá em Jerusalém. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa
e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então estes lhes responderão também: Senhor, mas quando foi que vos vimos com fome ou com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas eles lhes responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar a estes proteção, ou a um desses mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então Jesus estava a pregar isto. E aí um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E aí Jesus lhe responde: que é o que está escrito na lei? O que ledes nela? E o doutor da lei lhe responde: amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe responde, lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, doutor da lei, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. Tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? E o doutor da lei responde: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus: e fazei o mesmo. Então, dentro deste contexto, trazido aqui pelo contexto e pelas mensagens da parábola, nós podemos entender que cada um dos personagens, aqui, essa história criada essa parábola criada por Jesus, ele traz na sua existência
alguns significados. E cada um de nós, no decorrer da nossa vida, nós podemos nos identificar com esses personagens. Nós veremos que, por momentos, nós seremos o samaritano, por momentos, nós seremos o pregador, por momentos, nós seremos o levita, por momento, nós seremos o homem caído no caminho. Isso tudo dependendo das circunstâncias que criamos para a nossa vida ou das circunstâncias que acabam por nos acontecer. Mas aqui tudo está dito, e se nós começarmos a estudar o samaritano, quem era o samaritano? É importante lembrar que o samaritano era visto com preconceito naquela época. O samaritano, independente de quem ele fosse, homem bom ou ruim, ele já estava a um passo atrás, a um degrau abaixo, a um nível abaixo, frente aos homens daquela época, por uma questão de preconceito. Preconceito esse que nós, até os dias de hoje, seguimos fazendo. Nós consideramos o samaritano aquele que não tem a mesma visão política que a nossa. Por vezes nós já temos o preconceito do samaritano para com aquele que está em níveis intelectuais ou morais abaixo do nosso. Para nós é o samaritano muitas vezes aquele que está em uma classe social abaixo da nossa. Ou ela apresenta a cor da pele diferente da nossa, o sexo diferente do nosso, orientação diferente da nossa, idade diferente da nossa. A figura do samaritano, visto como samaritano, naquela época, ela ainda existe e nós ainda o mantemos esse personagem vivo. Então, quando nós passamos a compreender ou buscar entender sobre aquele homem que era caído na estrada, aqui pelos ensinamentos nós não sabemos se era um homem jovem, se era um homem mais velho, de onde vinha, se era um homem rico, estudado, não importa. Era aquele homem que estava caído no caminho porque foi assaltado e dele tudo tirado. Nós podemos fazer algumas reflexões sobre esse homem. Nós não estamos livres de sofrermos estes acasos, como foi o assalto aqui vivido por este bandido, por este homem que viajava. Mas nós sempre precisamos estar precavidos. Este homem viajava sozinho por um caminho que era perigoso. E viajar sozinho em um caminho que é perigoso, na nossa existência pode significar muita coisa. Pode significar, por exemplo, não buscar ajuda em um momento em que a dificuldade nos parece difícil para resolver, mas que ela ainda é possível de resolver, ou que a dor que ela inflige em nós, embora não consigamos superá-la, ela ainda é pequena. Às vezes esperamos demais para buscar ajuda. Às vezes temos orgulho, ou somos vaidosos em não buscar ajuda próxima.
ou não nos aceitarmos como vulneráveis ou como necessitados de ajuda. Às vezes fazemos isso na nossa jornada. Não nos permitimos esta ajuda. E aí, podemos chegar à situação deste homem que estava caído no caminho. Para aí, sim, aceitarmos ajuda, porque nem forças para dizer não tínhamos. Quando nós pensamos no papel do sacerdote, que cruzou do outro lado e seguiu a sua jornada, nós precisamos entender que, naquele tempo, o sacerdote olhou e ele pensou que ele precisava entender quem era aquele homem, de onde vinha, de qual povo ele era, qual era a crença dele, porque, embora ele trabalhasse para algo divino, ele precisava ainda entender as coisas que são puramente materiais e dos homens. Se esse homem estivesse morto, ele não poderia tocá-lo, porque se ele tocasse, ele estaria impuro e não poderia participar da festa da Páscoa. Eis aí a manifestação daquela do grande mal da humanidade, que é o egoísmo, pensando puramente em si. Eis na figura do sacerdote aquele que prega, mas não faz. Diz, mas não cumpre. Promete, mas não cumpre. Ou aquele sacerdote, ou aquele líder que lidera a partir de uma casca, a partir de uma versão pré-concebida, não sendo ele, na essência, aquilo que ele passa a demonstrar. O que às vezes nós também assim fazemos. E esse talvez é um dos grandes motivos pelos quais nós falhamos enquanto líderes, porque todos nós somos líderes, seja no trabalho, dentro do núcleo familiar, dentro do contexto dos amigos, na sociedade, na vida pública, na vida política, dentro da casa espírita. Às vezes nós falhamos nesse processo de liderar, porque o nosso exemplo, ele é fraco. Porque quando tocamos nesta casca, nós percebemos que ela é, por dentro, vazia. E o barulho do oco, do vazio, ele retumba e fica zunindo no nosso ouvido. O levita que, naquele contexto, era um homem que não era um pregador, mas ele estava envolvido diretamente nas atividades da lei. Nesse contexto, o levita, o que nós podemos compreender dele? E por muitas vezes, o levita, daqui a pouco ele viu aquele homem caído, ele pode ter pensado, mas esse não é o meu papel. Não é eu que tenho que ajudar. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de ajudar, deixar de fazer o bem? Ah, não, isso não é no meu departamento. Isso em todas as extensões da nossa vida. No nosso trabalho, na família, na educação para com os nossos filhos. Quantos falhamos todos? Este é o papel da escola. Não é o meu papel em educar. Este é o papel do poder público, manter a via limpa. Ficamos esperando pelo próximo e aí não entendemos o nosso verdadeiro papel. Por que há toda esta falha? Porque nós não compreendemos a nossa
essência como humanos, como criaturas divinas. E aí, neste contexto de ser humano, não há, em lugar algum, na criação divina, não há linha de divisão de município, não há linha de divisão de terreno, não há geopolítica, não há cor de pele, não há idade, não há grau de escolaridade. Passa-se a compreender o ser humano na sua verdadeira essência. Mas nem tudo está perdido. Nos nossos exemplos, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós conseguimos fazer mais ou menos isso ao iniciarmos dentro do nosso seio familiar. Porque nós toleramos muita coisa dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, por compreendê-los e por termos um amor, que é um amor mais profundo, mais perto daquilo que é a proposta do Cristo, daquilo que foi a proposta de Deus na nossa criação. Mas nós não temos isso para com o nosso vizinho de porta, nós não temos isso para com o nosso colega de trabalho. As nações não têm isso uma para com a outra. Rússia e Ucrânia é o mesmo povo, só tem uma linha geopolítica que divide. Por que lutam um com o outro? É a falta deste amor. E a falta deste amor. Isso tudo traz sofrimento. Isto tudo nos traz sofrimento. Mas aí, quando nós pensamos que pensamos nesse contexto, nós temos uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança está dita por Jesus, está reafirmada na obra de Kardec, trazida pelo Espírito de Verdade. O caminho está na caridade. E a prática da caridade está no exercício verdadeiro feito aqui pelo samaritano. Não olhou quem era, não olhou o status, não viu os riscos, deixou tudo e viveu verdadeiramente aquilo que a caridade pregava. Ajudou até o final, voltou, prometeu, deixou tudo pago e disse: ainda precisando, eu volto aqui a fazer. Não fez isso para aparecer para a sociedade, não fez isso para aparecer para aquele homem. Provavelmente aquele homem, naquele estado de inconsciência, sequer saberia quem foi que o ajudou. Isso pouco importava. O que importava é que, no contexto trazido aqui pela parábola do bom samaritano, este homem que é o samaritano, que é renegado, ele vem de todo esse contexto que se falava, ele vivia na essência aquilo que é o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Então nós temos aqui, na prática da caridade, na compreensão dessa parábola, de nos entendermos que em determinados momentos nós somos os diferentes personagens dessa parábola, que há um caminho e que a caridade é aquele pedágio, é aquela moeda que nós praticaremos, nós não pagaremos, nós praticaremos para, na nossa essência, sermos, ao invés de bodes, ovelhas, para estarmos à direita de Deus Pai.
E esse, a direita de Deus Pai, significa um lugar de amor, o lugar onde não há mais sofrimento e que a felicidade e a paz reina entre os corações e dentro dos corações. Que assim seja.